Olá a todos vocês que prestigiam o IBCcast, o podcast da IBC. Mais uma edição, estamos começando agora, para que você possa viver conosco um momento de memorial, igual que a nossa igreja está vivendo atualmente. Lembrando que o nosso programa está disponível nas plataformas de streaming, Spotify, YouTube, Deezer, e você pode escutar a qualquer momento, né? Esse conteúdo é muito relevante, você pode divulgá-lo o quanto você quiser, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E nessa pegada de memorial que a nossa igreja está vivendo, a gente vai entrar num assunto muito legal, que vai ser o protestantismo, com irmãos queridos da IBC, Gleice, Afonso e Euriano, os quais possuem bastante conhecimento a respeito do assunto e estão aqui para abençoar as nossas vidas com esse conteúdo muito importante da história do protestantismo. E nisso, né, vamos começar aqui o nosso programa apresentando os nossos convidados. E aí, Gleice, se apresente aí pra gente. Bom, eu sou a Gleice, é um privilégio estar aqui com vocês, com eles nem tanto, tô brincando, mas é um privilégio estar aqui com todos vocês, pra gente bater um papo, dialogar, conversar sobre esse assunto bastante relevante. Eu sou suspeita a falar sobre história, porque eu amo história, historiadora, né? Então, acho que é sempre muito importante a gente aprender um pouco com o passado para entender o presente e se a gente quiser transformar um pouco esse futuro da Igreja de Jesus, né? E dessa nossa história. Acho que é isso. É isso aí. E o Afonso? Olá, pessoal. Eu continuo sendo Afonso e é uma alegria estar aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas eis-me aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que me empolga muito, né? Na época que eu estava ali fazendo seminário na FTSA, as cadeiras que eu mais gostava, que eu mais lia, era justamente a história da igreja. E eu acho que vai sair um bate-papo muito bacana dessa mesa aqui hoje. Euriano. Eu tô admitido aqui, né? Eu ia passando no corredor, por isso que você pode notar, eu não tenho fone de ouvido, eu não tenho microfone. Eu ia passando no corredor, quando eu soube o tema, eu disse, não, eu quero participar da mesa, né? É um tema que eu gosto, né? Falar de história, e ainda mais história do protestantismo, história da igreja. Eu disse, não, vou entrar lá, vou sentar, vou dizer qualquer coisa, mas eu quero participar desse É o podcast. chefe do Mais Bíblia, né, Paut? É verdade, gente. Esse conteúdo do Mais Bíblia está aqui a todo vapor. E o Euriano é um dos responsáveis e tenho certeza que vai contribuir muito bem para esse podcast. E aí, Gleice, vamos começar aí falando por que estudar a história do protestantismo? Vamos. Rapaz, por que estudar história? Qualquer história, né? É importante estudar a história para conhecer o que aconteceu, aprender com os erros, aprender com os acertos e aperfeiçoar aquilo que a gente pode aperfeiçoar, transformar. E com o protestantismo não é diferente, né? A nossa fé, ela é uma fé cristã. Ela vem do pós-Cristo, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou. Nós acreditamos na salvação por meio da morte dele e da ressurreição, que com ele nós morremos e nós ressuscitaremos, né? E isso a gente professa através do batismo e tudo mais. Mas muitas vezes a gente peca por não conhecer a história da igreja e a transformação que acontece durante esses mais de 2000 anos de história, né? Que aí você pega, por exemplo, depois que Jesus morreu, qual foi o cristianismo que as pessoas conheceram? O cristianismo romano, né? O cristianismo católico. E o protestantismo, ele nasce de uma indignação de um dos homens santos que era padre, né? Martinho Lutero, o Afonso vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele se indigna com alguns comportamentos da igreja que não condiziam com os valores bíblicos, e por conta disso ele faz uma reforma, a reforma protestante. E a partir dali a gente vai viver vários processos de transformação eu acho que é sempre com a intenção de ajustar e alinhar com o evangelho de Jesus, que é o nosso propósito como discípulos de Jesus, né? É fazer mais parecido com ele. Então a ideia da gente entender sobre essa história é entender sobre de onde nós viemos, de onde nós saímos, que nós não gostaríamos de voltar, os erros que nós cometemos, que nós não gostaríamos de repetir, e mais do que isso, os acertos que a gente pode replicar e aperfeiçoar para fazer melhor, né? Verdade. Massa. Uma coisa que eu gosto de falar é que os desafios que enfrentamos hoje como igreja não são desafios novos, né? Uhum. As respostas são novas, mas são desafios que existem desde que o mundo é mundo, né? E é importante a gente conhecer essa história justamente como a Gleice falou, né? Pra gente não cometer os mesmos erros.
Porque somos frutos, como igreja, dos nossos erros e acertos, né? E a gente acaba, quando não busca conhecer a história da igreja e tudo, pegando só o lado romantizado da história, né? A gente não conhece outras perspectivas. Então, por exemplo, a gente tem um movimento que começa a partir ali de Martinho Lutero, mas a gente acaba esquecendo que antes dele teve diversos homens piedosos, diversos homens que também buscaram mudança, né? E que não conseguiram. Mas que Martinho Lutero fez todo um movimento porque foi fruto do que esses homens fizeram, né? Então, é importante a gente conhecer a nossa história, justamente para a gente não cometer os mesmos erros, como a Gleice falou, e também para a gente olhar para os dilemas que a gente tem hoje e entender qual foi a resposta que deram, se foram respostas certas ou erradas, e buscar uma resposta que seja eficaz no nosso tempo, né? No nosso momento como igreja. Falou algo aí, Afonso, que eu lembrei agora, porque a gente, enquanto muitos evangélicos, protestantes, não conhecem nem a história do próprio protestantismo, né? Então, não sabe direito quem foi Lutero, não sabe quem foi Calvino, por aí vai. Muitos não conhecem essa história, que acho que pelo menos deveria conhecer, mas também muitos descartam o que vem antes. E tem um autor, o Michael Haykin, acho que é assim que fala o nome dele, ele é autor do livro Redescobrindo os Pais da Igreja. E é interessante como ele coloca isso no livro. Porque a gente que é de origem protestante e tal, a gente não olha para os primeiros pais da igreja, porque eram católicos, né? Então você tem ali Agostinho, por exemplo, então é Santo Agostinho, você tem São Tomás de Aquino, você tem Francisco de Assis e por aí vai. Então, olha para esses caras e diz assim, não tem nada para oferecer, mas foram eles que construíram a igreja, foram os pais da igreja lá. Foram os primeiros mártires da igreja. Foram os primeiros mártires da igreja. Você vai falar de Irineu, de Policarpo, essa turma toda que foram os primeiros bispos da igreja, os primeiros mártires, foram os caras que deram a vida para que o evangelho chegasse até onde chegou, né? Isso. E é importante a gente olhar para isso, a gente olhar para essa história, porque boa parte, as doutrinas que nós temos hoje foram a partir daí. A gente fala hoje de graça, essa graça ela veio despertar mais com o próprio Calvino, com Lutero, a Reforma Protestante, mas é algo que Agostinho já falava lá atrás. A gente está falando o conceito de trindade, que a gente fala muito sobre trindade, não tem nem esse nome na Bíblia. É um conceito que veio surgir a partir dos pais da igreja. Então a gente conhece a história para a gente conhecer a nossa doutrina, para poder ir reafirmar a nossa fé, porque o papel foi justamente esse, foi defesa da fé. Quando você vê ali, por exemplo, a história de Policarpo, por exemplo, ele é um cara que foi uma época que o gnosticismo estava muito forte, né, atuando muito forte, querendo desfazer ali um pouco. O cristianismo não era mais tão. Vou usar até a frase do C.S. Lewis, não era tão puro e tão simples, né? Então a galera estava querendo complicar o cristianismo ali. Policarpo morre por isso, por defender um cristianismo. Então surge aí, a base da nossa fé surge aí, é por isso dessa importância, né? Exatamente, até para resgatar, né, na nossa própria história hoje, o que a história do cristianismo veio construindo, né? Porque não foi, como o Afonso bem disse, não foi tudo flores, teve toda uma parte de lutas, né, e de conquistas e de alguns retrocessos, e algo que Deus mesmo já estava preparando para que a nossa geração e outras gerações vivessem, né, o resultado daquela iniciativa, né? E é interessante a gente falar assim, é muito engraçado o Uriano falando sobre esses pais, né, da fé, pais na fé, né, esses referenciais, muitos, a gente teve em Roma, eu e o Daniel, e a gente visitou muitas igrejas católicas, porque quase não tem igreja católica em Roma, né, imagina. Mais de 900, dobra na esquina tem uma igreja. E aí muitas têm mártires enterrados, aí claro, tem toda aquela prática, né, de cultuar, de adorar as imagens e tudo. E às vezes a nossa herança reformada, né, com a reforma protestante, nos faz abominar não só o ídolo, mas o herói. Né? E aquele homem foi um homem que foi martirizado por amor ao evangelho, né? São Estevão. E aí a gente às vezes esquece que esses homens foram santos no sentido do que a palavra fala, de santo, separado, discípulo de Jesus. E às vezes essa incoerência, às vezes, ou ignorância no sentido de não conhecer muitas vezes, nos faz ser intolerantes. Sim.
Então, é muito importante a gente entender esses contextos. Por exemplo, a Reforma Protestante, ela nasce num período ali pós-Idade Média. Mas antes disso, vamos lá, Jesus veio, os seus não receberam, ele morreu, e aí Roma matou Jesus. Mas a mesma Roma que matou Jesus foi a Roma que, alguns anos depois, cansado, né, de enfrentar os desafios do mundo subterrâneo dos cristãos se propagando, aquele Estado resolveu, não, vou incorporar. Se eu não posso vencer o inimigo, Eu vou me me aliar. juntar a ele. E vou botar ele pertinho de mim para saber o que ele está fazendo. E aí, junto com isso, a gente vai ter uma formação da igreja, a igreja primitiva, que vai se perdendo e se institucionalizando. E ao se transformar numa instituição, ela começa a carregar valores humanos muito mais do que valores bíblicos. E como a Bíblia não era um conhecimento para todos, então os detentores daquele conhecimento eram também os detentores da autoridade. Então eles começaram a fazer coisas que os próprios sacerdotes ficavam, oi? Da onde que você tirou isso aqui, meu filho? Não tem isso na Bíblia, não. E aí começaram a questionar, né? Eu fico imaginando a crise de fé e de ministério que esses homens viveram para fazer a reforma, né? E eles descontentes de olhar para aquilo, frustrados, entristecidos, lamentando, porque, de fato, a igreja e o Estado se transformaram numa coisa só. Sim. Então, o contexto da Reforma Protestante, o nosso contexto foi dizer igreja e Estado não são a mesma coisa, né? O Papa era quem dizia, pode ser, pode não ser rei. E aí a gente vai ter vários momentos em que a gente vai ter reis, né, como o anglicanismo, que surgiu da revolta do rei da Inglaterra, que queria casar com 300 mulheres e separar e matar e recasar e matar de novo, né, Henrique VIII. E aí surge o anglicanismo, e esse é um dos protestantismos, né, que de fato ainda junta e conecta com o Estado. Mas Lutero rompe com isso, Calvino rompe com isso, Armínio rompe com isso, né? E aí, ao longo do tempo, hoje eu vejo um pouco a gente entrando nesse, voltando para esse métier de não, a igreja tem que voltar a controlar o Estado. Não, gente, assim, não necessariamente, né? O nosso Estado, a nossa nação, ela é celestial. Né? É de outro mundo. Eu não sei se o Afonso ia citar isso, mas isso tem muita cara do Afonso, que veio antes, né? John Huss, por exemplo, Wycliffe e tal, Savonarola, aquela galera todinha ali. Mas esses caras, tem um fato muito interessante, porque quando ele foi expulso da igreja, né? Então ele, um padre católico e tal, ele tinha uma capela que eram 2.000, 3.000 pessoas que frequentavam, então era muita gente, inclusive o rei lá frequentava também, a esposa, aquela coisa toda. Só que aí ele foi expulso da igreja, justamente porque ele começou uma pré-reforma ali, ele começou a ir contra algumas coisas que estavam sendo colocadas. E aí eu sei que no final das contas esse cara morreu queimado, né? E ele tem uma frase que é icônica, né, Afonso? Que hoje vocês assam um ganso e em 100 anos... como é que ele termina? Hoje vocês assam um ganso, não vão conseguir pegar. E aí 100 anos depois... Aí 100 anos depois surge Lutero, e Lutero está justamente na biblioteca do mosteiro, ele encontra os escritos de John Huss. E aí isso estimula ele a fazer, a dar início à Reforma Protestante. Começou 100 anos antes, começou com um padre, bispo, enfim, um padre católico que se revoltou contra aquilo e disse assim, não, vamos fazer diferença, né? E é tão interessante essa questão do conhecimento, né? Quanto menos conhecimento se tem, menos se pode protestar, se pode reclamar, se pode questionar, né? E a reforma ela veio justamente para que abrissem os olhos das pessoas, para que a igreja, né? O que a igreja estava fazendo com a verdade, né? Limitando essa verdade a pessoas que deturpavam muitas vezes os versículos, pegavam pequenas partes e acabavam levando o povo nessa conversa. Coisa que não acontece hoje em dia, né? Quase não. Não, imagina. É até interessante, ó, porque assim, a gente vê esse movimento acontecendo na Europa e achar é muito distante, isso não influenciou o Brasil e tudo, mas influenciou. Só para vocês terem uma ideia, descobrimento do Brasil em 1500, Reforma Protestante por Martim Lutero em 1517. Então você tem um período aí de menos de 20 anos das coisas acontecendo, né? E quando houve o descobrimento do Brasil,
A gente tem a ideia que vê os portugueses e tudo, mas a gente tem que entender que aquele movimento não foi só um movimento político, não foi só um movimento econômico, mas foi um movimento religioso também, né? O clero, os sacerdotes vieram juntos, né? Sim. O governo, ele financiava as missões, a colonização, e aí o clero, o sacerdote vinha junto e começava a propagar o catolicismo aqui, né? E aí a igreja meio que se submetia ao que o governo tá falando, porque era o governo que financiava. Então, assim, eu pago, eu mando, né? Sim. E aí você tem muito forte o catolicismo chegando no Brasil, no descobrimento, justamente submisso ao governo, né? E aí você tem, 17 anos depois, Lutero angustiado com várias coisas, e uma dessas coisas que ele ficava angustiado era justamente porque ele queria a separação de igreja e Estado, né? Então, aqui no nosso descobrimento, a gente tinha muito forte essa ideia do governo e igreja, mas você tinha, 17 anos depois, um monge falando, rapaz, vamos separar isso aí que não dá certo não, né? Então, assim, a separação de igreja e Estado é uma conquista protestante, né? Foi uma coisa que foi o protestantismo que propôs, né? Sim, é interessante falar sobre isso, porque antes disso já estava acontecendo alguns, como a gente falou, né? Não foi algo que o Lutero começou, mas já existia aquela ameaça protestante ali acontecendo, e a Igreja Católica, ela vinha, né, nesse período aí pós... aliás, já estava no meio da Idade Média, né? A igreja, ela vinha na Guerra Santa, nas Cruzadas, né? Avançando, tomando a tomada de Jerusalém, né? Dos mouros, dos muçulmanos. E aí a gente vai ter essa disputa da igreja por território. A própria igreja romana, ela sofre uma cisão, ela se parte nesse processo, né, que é um dos motivos da decadência do Império Romano, que aí a gente vai ter a criação da Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, né, apostólica. E aí a gente tem essa divisão entre eles e uma disputa já, aí junta tudo isso, a efervescência da Reforma Protestante já começando ali, ela é marcada pelas 95 teses de Lutero, mas ela já estava acontecendo ali no coração de alguns homens e efervescendo aquele clima. E aí o que acontece? Nesse contexto, a gente tem, um pouco antes disso, as 13 colônias, né? Os Estados Unidos, eles foram colonizados, por exemplo, por puritanos, protestantes. E aí você vê uma Constituição, um Estado, são Estados Unidos da América. Cada Estado é independente, né? E eles são unidos formando uma nação. E isso daí são os valores protestantes na raiz da formação desse Estado. O do Brasil, nós fomos colonizados por portugueses. Portugueses vieram com jesuítas. Jesuítas tinham que pegar o bom selvagem e civilizá-lo, convertê-lo e transformá-lo, né? catequizar. Isso, e um processo forte. E detalhe, gente, quando o Brasil foi se transformar em colônia, saiu de exploração para colônia de povoamento, as pessoas que vinham para cá eram párias. Era a escória da Europa. Eram criminosos, as mulheres eram órfãs, então não tinha quem lutasse por elas. Então a gente tem uma moral, ao mesmo tempo, forte, ao mesmo tempo imoral. Exatamente. Né? Acho que a Gleice, enquanto historiadora, ela consegue até falar um pouco mais sobre isso, mas a própria questão aí dos jesuítas, a gente às vezes quer comparar, a gente compara o nosso Brasil com outras nações, mas olha só o contexto, né, de quando surgiu, né? Os Estados Unidos, você teve ali como ela falou, a gente teve metodistas, presbiterianos, batistas aqui, que fizeram o negócio acontecer. Já quando os jesuítas chegam aqui no Brasil, acho que o Gilberto Freire é que fala isso em Casa Grande Senzala, né? Ele cita, cara, o primeiro brasileiro era um brasileiro sem pai. Entendeu? Era o europeu que veio aqui e usou e abusou da Índia e botou um filho no mundo que não tinha pai porque ele não queria reconhecer, que não tinha nada, os caras não tinha. Então Brasil foi nascendo dentro desse contexto, né? Então um país sem herança, né? O país sem herança, né? Então assim se torna até difícil realmente por tudo que a gente enfrentou, por toda a história que a gente enfrentou, muitas coisas foram tardias aqui no Brasil, então não dá simplesmente para comparar com a nação. Tem toda uma história diferente que aconteceu com outra nação para o que aconteceu com a nossa, né? É interessante que
o que a religião católica ela pregava e ela criou um sistema, ela fazia parte do sistema, ela funcionava muito bem nesse sistema, né? Então era aquele sistema de apadrinhamento, de parceria ali, né? O cara era padrinho, o coronel era padrinho de todos os meninos e ali ele também muitas vezes era o padre, que era o padrinho, e tinha essa relação bem patriarcal com a igreja, né? E aí quando você vai ver, gera uma relação de dependência financeira, educativa, de todas as formas, cultural. E os protestantes, quando os protestantes chegam no Brasil, eles chegam com valores de individualismo, no sentido do suor do teu rosto comerá. Então, são ideais liberais para a época. E isso, gente, isso era a praga para aquele regime que dominava naquela conversa, né? O cara chega aqui vendendo Bíblia, entregando Bíblia, falando de um evangelho que até então, no Brasil, gente, a missa era rezada de costa em latim do mesmo jeito que era na Europa, né? As mesmas coisas que fizeram, como é atrasado, que o Euriano falou, aqui quando já estava a reforma truando lá, aqui a gente ainda estava com um país não, né? Na época, uma colônia de exploração, sendo dragada e nenhum tipo de formação. Só em 1808 foi que a família real veio para cá. E aí o progresso começou a acontecer não porque o Brasil ia ser colônia. E eles não vieram porque o Brasil era uma colônia de povoamento. Vieram fugidos e vieram porque tinha invasores nas regiões, né? E alguns desses invasores eram protestantes. Então, eles estavam com medo daquele ambiente que estava acontecendo. E não era só invasores que estavam vindo, eram invasores que ensinavam que as pessoas podiam tomar decisões sozinhas, que elas podiam se desenvolver sozinhas. Então, tudo isso, a gente, às vezes, não conhecer essa história, nos faz, muitas vezes, ignorar o poder, inclusive, de libertação que o Evangelho de Jesus tem na vida das pessoas, de tirar elas de uma relação de subserviência, né? Para entender o que é, de fato, submissão. Exatamente. Do que é graça, né? Do que é perdão, do que é amor. Então, é muito louco isso. É interessante, ó, assim, tô falando aí sobre a questão da família real e tal, que isso é um período bem após, né? Mas a gente pega aí que, assim, o primeiro culto protestante que aconteceu no Brasil foi em 1557. E qual foi o contexto? Como é que isso aconteceu, né? Foi a troco de quê? Existia um militar francês, que era o Villegagnon, que ele era católico, mas ele simpatizava muito com o protestantismo, né? Então ele escreveu uma carta para Calvino na época, pedindo para Calvino mandar protestantes para cá, os huguenotes, né? Para fazer um processo aqui de proclamação e tudo, né? Do evangelho. Calvino, então, manda uma embarcação com 13 pessoas. Desses 13, somente 2 eram padres, então os outros eram mineradores, eram agricultores, pessoas que trabalhavam no campo mesmo, iletrados, né? Mas que conheciam a Bíblia. E eles vêm para o Brasil. E quando eles chegam aqui, eles fazem o primeiro culto protestante e eles começam a expor sua fé. E aí, de repente, o Villegagnon vê aqueles pontos que eles estavam expondo e fala assim, rapaz, eu não concordo com tudo isso. Principalmente na questão dos sacramentos, que era muito forte para eles, né? Sim. Se eu não me engano, na Igreja Católica são 7 sacramentos, né? E pra gente é 2. E aí, simplesmente, ele começa a discordar dos calvinistas franceses. E nessa discordância ele expulsa esse grupo do solo brasileiro. E aí ele dá uma embarcação para esse grupo pega essa embarcação, vai voltando para a Europa, e no meio do caminho eles começam a perceber que tem muito buraco na embarcação, né? E ele fala assim, rapaz, não vai dar para chegar em solo europeu não. E aí eles voltam para o Brasil. E aí quando eles chegam no Brasil, Villegagnon entende que aquela volta deles é uma ameaça, e prende aqueles caras e diz assim, vocês vão escrever para mim, vocês vão responder algumas perguntas que eu tenho em relação à fé. E aí Villegagnon começa a fazer algumas perguntas para ele, eles respondem, dali surge a Confissão de Guanabara, que a gente acha fácil na internet, que é muito boa. A forma como eles exporam os pontos de fé que eles creem é muito lindo, né? E principalmente porque eram pessoas iletradas, né? E aí eles escrevem a Confissão de Fé de Guanabara. Villegagnon usa aquele momento como argumento para condená-los por heresia e manda matá-los, né?
E aí você tem ali os primeiros mártires em solo brasileiro, né? Então morreram o vilão Ganon aí. Vilão. Literalmente, viu? Então Muito morreram bom. enforcados, morreram sendo jogados no mar, né? E se eu não me engano, desse grupo, somente um foi que voltou atrás, que disse assim, não, eu quero renunciar aos meus pontos de fé, né? Mas o primeiro culto protestante em solo brasileiro foi também o momento onde a gente teve nossos primeiros mártires, né? E aí depois ali de um tempinho você tem a chegada dos calvinistas holandeses, né? Que também a gente tem muito material romantizado sobre isso, mas a gente tem que entender também que ele é um processo também de exploração comercial, né? Sim. Mas que ali traz conquistas também, né? E uma das conquistas é a liberdade religiosa. Então, quando os calvinistas holandeses eles chegam, você acaba percebendo um trabalho social feito com os índios. Você percebe que tem os judeus aqui também, né? E que no Nordeste, que foi onde os holandeses conquistaram, eles têm a liberdade de professar a fé deles, né? Então, ali você tem uma evolução diante do que a gente tinha aqui já estruturado como religião, né? Que era o que aconteceu depois dos jesuítas e tudo, que foi um período muito longo, né? Sim. Villagrán tentou inserir um CR fake, né? Pegou a Fez confissão. as pessoas confessarem, Exatamente. depois ele não usou isso a favor para restaurar, mas para destruir, né? É. Eu achei muito interessante, Afonso, você trazer essa questão dos calvinistas franceses, porque a gente fala, pelo menos assim, tem mais conhecimento da questão dos holandeses e depois a gente teve, né, dos ingleses e tal, mais lá na frente, né? Inclusive, falando dos holandeses, que você já citou aí, já introduziu, a gente tem, hoje em dia, por não conhecer a história, as pessoas olham assim, vixe, crente é tudo tapado. Crente... aí tira o crente do movimento artístico. Eu digo até que a gente, enquanto cristão, enquanto crente do século atual, tem muita culpa nisso, né? Porque hoje em dia a arte na igreja ficou voltada para o ministério de louvor. Então não se desenvolve arte além disso, né? A poesia, pintura e tal, nada disso. Ou então pro infantil, teatro, né? Teatro. É Ministério Infantil. Verdade. Pintura vai para o Ministério Infantil. E não se mostra isso, não se fala sobre isso na igreja como um todo. E quando a Aline aí gosta da conversa, porque a Aline é uma poetisa, né? Não sei se você sabe, mas a Aline aqui faz cada texto que, meu Deus do céu. Maravilhoso. Então, assim, quando os holandeses chegaram aqui, eles trouxeram muito progresso para o Brasil. A questão da própria questão de arte, museus, algumas coisas foram desenvolvidas com a chegada dos holandeses. Sim. Holandeses esses protestantes. Então você vê em Maurício de Nassau, ele foi muito influenciado, agora me fugiu o nome da pessoa, mas ele foi muito influenciado por alguém que influenciou Rembrandt, por exemplo. Então Rembrandt é um dos maiores pintores que a gente tem no mundo, que foi o mesmo cara que influenciou Maurício de Nassau. Sim. Foi o mesmo cara que influenciou o Vermeer, que é outro grande pintor que a gente tem. Então, são grandes artistas que a gente tem nesse período. E a arte nesse período, a arte mundial nesse período, era uma arte protestante. Era uma arte cristã, na verdade. Assim, tudo que era produzido de arte, só depois no iluminismo é que o negócio veio mudar. Mas até lá, tudo era cristão, era protestante. Era aí que surgia. Então, os caras trazem isso para o Brasil. Então, traz essa cultura para o nosso Brasil. Acho que é um ganho muito grande que nós tivemos nesse período e que, infelizmente, mais uma vez eu digo, enquanto cristão, a gente deixa isso de lado, a gente não olha para esse tipo de coisa, né? Uma coisa que é massa, Uri, é porque, assim, depois que Maurício de Nassau terminou ali suas missões e tal, né? Aí os portugueses preparam um contragolpe e dominam tudo de novo, né? E os expulsam, né? Mas aí você vê, tipo assim, a evolução que o protestantismo holandês teve na própria Holanda, né? Então você tem ali Huckmark surgindo, né? Você tem Herman Doiver surgindo, você tem Abraham Kuyper, que foi o primeiro ministro holandês que é muito reconhecido na Holanda hoje, né? E eram protestantes, pessoas que desenvolviam uma teologia pública, né? Que pegavam a sua fé e exerciam ela em ambientes públicos, né? E que isso trouxe muitos benefícios, né? Mas que a gente não conhece tanto e acaba, às vezes, até sendo contra
a cultura, né? Não contra a cultura, mas contra a cultura, né? É interessante falar sobre isso, né? Porque uma das coisas que a gente vê quando eles são expulsos, os holandeses são expulsos, junto com eles os protestantes, e os valores que conflitavam com aquilo da colônia, né? Eles tentam abolir tudo que eles construíram, né? Obras, a gente tem, até hoje, é difícil para definir qual é o marco zero da cidade de Fortaleza, por exemplo, porque um é português e o outro é holandês. E aí eles ficam nesse conflito, os historiadores não conseguem entrar num consenso de quem, de fato, decretou ali o marco zero, porque os holandeses investiram muito em cultura, né, e desenvolveram a cidade a partir daquele ponto. Então, é muito complexo quando a gente fala sobre isso. E, embora tenham tentado destruir todas as coisas, as sementes que eles deixaram do individualismo não no sentido filosófico, mas no sentido de crescimento pessoal, jornada de crescimento, de entendimento, de discernimento, de cultura, de várias outras coisas. Quando você aperta esse botãozinho, é uma jornada sem volta, porque os olhos se abrem. Então, aqueles valores, eles continuaram crescendo. E aí, quando vieram outros protestantes, né, já tinham sementes ali germinando. E aí foi o que a gente... Aí a gente vai ver o crescimento e o desenvolvimento do protestantismo no Brasil, no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, e até chegar aqui na IBC. Se eu não me engano, na época que os calvinistas holandeses chegaram, foi cerca ali de 20 igrejas plantadas, e mais de 50 ministros e pastores que vieram para cá, né? E aí, na expulsão deles, muitos fugiram para o interior e continuaram plantando igreja. Isso. E aí tem muita igreja histórica do interior, né? Que surgiu justamente do movimento, né? Tem uma igreja lá na Paraíba, chama Serra do Comissário. O nome foi dado em homenagem a um protestante holandês, que era o comissário, que ele foi um desses que fugiu. E ali ele se envolveu com a Índia e tal, então veio casar com essa índia e criou raízes aqui no Brasil. Então, ali ele funda a primeira igreja protestante do Nordeste, foi fundada por ele nessa serra que levou o nome dele. Depois, hoje ela é uma igreja católica, né? Porque depois, quando foi expulso de vez todos os protestantes os espaços. Então, aquilo que era a igreja protestante se tornou uma igreja católica. Mas assim como foi lá na Paraíba, né? Foi em Pernambuco, foi aqui no Ceará e tal. Então, muitos aconteceram por conta disso. E é interessante para ver como é que é o movimento de Deus, como Deus faz acontecer, né? Então, a galera fala muito a perseguição e tal, a perseguição. Se não fosse a perseguição, gente, Filipe, ele não tinha ido para Samaria. Se não fosse a perseguição, o evangelho não tinha se expandido até os confins da terra. Foi necessário quando a gente olha lá para Atos. Aí você olha para a história do Nordeste, se não fosse a perseguição, não tinha saído do litoral para poder chegar no interior. Então tem momentos que Deus ele permite que haja isso para que a igreja se mova. Porque a igreja se acomoda e essa igreja não pode se acomodar. Então Deus permite o acocho, aquele negócio, agora vamos ver para onde é que você vai. E aí são os verdadeiros, eu diria assim, são os avivamentos que Deus permite que aconteçam. É interessante falar sobre isso, a perseguição. A gente tem cantado muito, a perseguição não parou a igreja. E não é de hoje, gente. Verdade. A igreja é perseguida e ela vai continuar sendo perseguida porque isso é bíblico, né? E é muito interessante pensar, por exemplo, que... Bom, Afonso falou dos primeiros mártires brasileiros que morreram por professar a sua fé. Aí você vai estudando pessoas que vão chegando nesses lugares. Eu vou até dar um pequeno spoiler aqui do que eu vou já falar. Mas, por exemplo, quando você traz para o Ceará, existem regiões em que, obviamente, atualmente, a gente consegue entender como seria. Imagine isso há alguns anos atrás. A região do Cariri, por exemplo. Né? Chegar um protestante na terra de Padre Cícero, na época do Padre Cícero, entende? Eles eram rechaçados, as pessoas jogavam areia na comida deles, eles apanhavam, eles tinham seus bens destruídos, templos saqueados, destruídos, queimados. E aí a gente olha e diz assim, mas
A igreja foi perseguida em Roma, né? Ela foi perseguida aqui no século XIX, no século XX, e ela continua sendo perseguida no século XXI, só muda o contexto da perseguição. Isso. Né? Porque sempre que os valores do evangelho forem colocados contra o mundo, que é a prática do evangelho, jogar os valores do evangelho contra o mundo para converter as pessoas e salvar as vidas, né? A vida delas, a igreja vai ser perseguida. Então não vai mudar muita coisa, como também não mudou. E é importante a gente trazer isso à memória, por isso a gente está falando sobre isso no memorial, para que a gente não tenha uma expectativa de que a igreja... Nós vamos lutar para que a igreja não seja perseguida. Não adianta, gente. Ela vai ser perseguida. No dia que ela parar de ser perseguida é porque ela parou de falar sobre a verdade do evangelho. E aí a gente pode bater a poeira dos pés e ir para outro lugar, porque ali já não é mais como fizeram os nossos reformadores, né? Vamos pensar melhor no que está sendo feito, porque isso não é a prática do evangelho real. Então, de certa forma, é trazer à memória isso para nos dar a esperança de que a igreja prevaleceu. Exatamente. E não houve Coliseu que parou a igreja, né? Não houve leão que parou a igreja, não houve político que parou a igreja, e não vai haver. Né? Não vai haver discurso que vai parar a igreja, porque a igreja é de Jesus, e o princípio da verdade, ela é soberana, né? Então não tem como. Eu me empolguei aqui, gente, foi mal. E eu acho também, assim, sem falar, né, que como a reforma trouxe a questão da Bíblia, né, como regra de fé e prática, e a Bíblia fala que quando a gente não conhece a palavra, a gente erra, né? E quando a gente desperta para o conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, isso liberta. Então foi justamente isso. Enquanto éramos uma colônia de exploração, mesmo tendo mudado, né, para de povoamento, as pessoas eram exploradas. E, às vezes, elas não tinham oportunidade de conhecer a verdade e, por isso, não tinham como, né, fazer diferente. Não, e quem conhecia podia manipular, dizendo, Exatamente. olha, aqui é porque Deus quer que você seja pobre. E você é rico porque Deus quer que você seja rico. Então, de certa forma, quem detém o conhecimento manipula quem não detém. Né? Exatamente. E o fato da igreja não parar é justamente porque a gente sabe da perseguição, sabe que vai continuar, mas a gente sabe o final, né? Então a gente e os percebe frutos você falou aí da Bíblia aí, os frutos da reforma. Eu acho que a gente fala tanto mapa aqui na igreja, mas Bíblia na mão de todos. E sacerdócio universal do crente é isso. A gente, qualquer momento, qualquer hora eu posso abrir a Bíblia, eu posso aprender, saber o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito. Conversar com esse Deus dentro do banheiro. Não precisa estar aqui debaixo da tenda para fazer isso. De forma alguma. Isso é muito precioso. Interessante, ó. Pular um pouco aqui, certo? Você tem ali no século XIX o primeiro pastor ordenado aqui no Brasil, né? Um brasileiro como pastor, que é José Manuel da Conceição. E como é que ele começou o ministério dele? Católico, se converteu através da literatura na época e começou a pregar e fazer grupo de casa em casa. Olha aí. Então o cara começou a fazer grupo de casa em casa. Olha o GR surgindo. Depois que surgiu a Igreja Evangélica Fluminense, que é a primeira igreja protestante do Brasil, né? A gente tá falando algo em 1800 e alguma coisa. Aí tu tá em 2023, ainda não tem GR. Procura um GR. Olha o que Deus está te Você falando. está mais que ultrapassado. Está ultrapassadíssimo. Eu acho que se tivesse nos dinossauros ser humano aqui, meu filho, olha, tinha GR de dinossauro também, não duvido nada. Sim, mas essa história, acho que a Gleice pode até falar um pouco mais pra gente. Essa história é interessante, porque a gente falou, Afonso falou dos franceses, depois a gente falou dos holandeses, e a gente agora já tá falando de que ingleses, né? Chegando no Brasil nessa época aí. Sim. Como protestantes, presbiterianos, Sim. e tá aquela turma lá. Né? Os ingleses, eles meio que foram pioneiros, né? Foram alguns dos que publicaram primeiro, mas tinha muito interesse, né? Como eu falei, do anglicanismo. Então, a gente teve uma influência muito forte. Quando a família real chegou no Brasil, ela tinha uma relação com a Inglaterra. Um dos problemas dela que fez ela fugir para o Brasil foi isso, porque ela rompeu com a Espanha e com os amiguinhos lá do derredor, né? E a Inglaterra, ela era como é que eu vou dizer assim, um fenômeno do mercantilismo, né? De expansão comercial e tudo mais. Então, ela era um problema para qualquer Estado-nação da época. Só que Portugal não conseguiu romper,
porque não queria... sabe aquela coisa, você não quer ficar de mal de ti nem de ti, eu quero ser amigo dos dois. Mas não funcionava assim. Então, eles acabaram fugindo para cá e, um determinado tempo, eles precisavam do desenvolvimento da colônia, não tinha nada. Então, eles chegaram, criaram universidades, criaram hospitais, criaram várias coisas e abriram os portos às nações amigas. E uma dessas nações era a Inglaterra. Então, com isso, chegaram muitos anglicanos aqui. E as raízes protestantes já vinham com eles. Mas, mais do que eles, a gente vai ter a chegada de missionários presbiterianos. Né? Os presbiterianos eles chegaram aqui... Aliás, os metodistas chegaram primeiro, 1836, por aí. A gente vai ter os presbiterianos chegando mais ou menos em 1859. Então, a gente tem aqui século XIX... Né? Eles já tinham vivido a reforma protestante, eles já estavam na expansão desse vamos levar o evangelho além mar, e eles chegam aqui, né? Aí eles vão enfrentar a cultura que já tinha, que os jesuítas enfrentaram, mas também a cultura que os jesuítas já incutiram, e a miscigenação dessas duas culturas. Então é uma confusão, né? Mas a gente vai ter também a chegada dos primeiros batistas, em 1881. E aí, é engraçado, eu sempre falo assim, quando você vai falar de história do Brasil, você põe assim uns 100 anos de atraso comparado com os outros. 100, eu tô sendo generosa. E aí, pro Ceará, você põe mais 200. Você duplica, né? Porque, de fato, no Ceará as coisas chegaram mais. A própria influência holandesa, ela não foi tão forte quanto foi em Pernambuco, né? O desenvolvimento econômico e tudo mais, por conta também de novo, né? Como acho que foi o Uriano que falou, os interesses também eram econômicos. Então, a terra lá era muito mais fértil para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a gente não pode dissociar os interesses individuais desse povo com a sua fé, né? Porque eles também trabalhavam. Sim. Então, e isso desafia o brasileiro a crescer. Então, com essa chegada desses imigrantes, né? Que também eram protestantes, com esses valores de trabalho, de desenvolvimento, de crescimento, a gente vai ter a contribuição dos protestantes no próprio processo de modernização e civilização do Brasil. Então, a gente vai ganhar muito a Revolução a Revolução Industrial, que a gente vai ter no Brasil muitos anos depois. A gente vai ter por causa da chegada desses protestantes que eram grandes empreiteiros. E a gente vai ter, por exemplo, na história do próprio Ceará, muitos pastores que no final da sua jornada se transformaram em comerciários. Juntaram um dinheirinho, né, do seu sustento e acabaram montando empresas para viver e gerar um patrimônio para suas famílias, né? Então, a gente vai ter sempre essa visão de que ministério, chamado, mas também de contribuição social, de desenvolvimento humano. Então, isso era algo que não existia num regime patriarcal e um regime como o da Igreja Católica de apadrinhamento, né? Então, isso a gente vai vivenciar. E aí, eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, que eu tô doida para entrar na história do Ceará. Eu quero só fazer uma abordagem que eu acho muito interessante, porque no começo a gente até falou da questão, inclusive você citou a questão do Estado laico, né? E quando esses protestantes chegaram aí nesse acordo aí, enfim, Brasil, Inglaterra e tal, e chegaram aqui, teve que ser feito alguns acordos para que os caras se mantivessem aqui, né? E nesses acordos é que casamento civil, por exemplo, os caras estavam morando aqui. Então, casamento civil, só a Igreja Católica poderia realizar. Sim. Aí, não, beleza, vocês também podem. Então, aí já começa a quebrar um pouco isso, né? É a questão dos cemitérios. Só quem podia, cemitério era na mão da Igreja Católica. Tanto é que você, por exemplo, você vai numa cidade como Ouro Preto, Ouro Preto você tem a Igreja Católica lá, né? Cemitério do e lado. O cemitério está do lado. Verdade. Então aí começa a quebrar isso. Então, cemitério já não faz parte aí da questão da Igreja Católica. E a própria questão da educação, né? Então, o protestantismo, isso aqui a gente já vem desde a reforma protestante e tal, né? A educação protestante sempre foi uma educação muito boa e sempre investiu muito na questão da educação. Você vai buscar Calvino lá em Genebra e tal, por exemplo, e tal.
De lá para cá, então, a educação também foi algo que disse, ó, não mantém na mão do Estado, vamos tirar da mão do Estado. Então, tirou o casamento da mão do Estado, tirou a morte, vamos dizer assim, da mão do Estado, tirou a educação da mão do Estado. E isso foi somado com a criação dos cartórios, do registro civil, de todas essas coisas, então, né? Tudo isso que a gente tem hoje, nessa questão da liberdade, a própria Constituição e tal, é fruto dessa influência protestante. O que é que veio em contrapartida? Aí disse, tudo bem, agora não pode haver proselitismo aqui. Então, tipo assim, esse evangélico europeu, ele não estava aqui para poder sair na praça pregando, ele nem podia fazer isso. Tanto é que... e aí vem muita questão da igreja de casa em casa. Porque, assim, eu lembro que quando eu era mais novo, eu passava em frente a uma igreja presbiteriana que tinha lá no São João Tauap, né? Onde eu nasci e me criei. Um abraço aí para os moradores do São João Tauap. E tinha uma igreja com a cruz. O proselitismo aí. Igreja presbiteriana com a cruz. Eu disse, igreja com a cruz, né? Porque era... eu também estranhava estilo isso. meio gótico e tal, com a cruz. O que tem a ver? Mas é porque a igreja protestante europeia era a igreja gótica com a cruz. Quando os caras chegam aqui, dizem assim, não, vai confundir com a igreja católica. Então, vocês não podem usar cruz e não pode ter esse estilo gótico de igreja. Aí vai ser a igreja de casa e casa, vai esse estilo de igreja protestante que não utiliza isso. Então, às vezes você demoniza o negócio, né? Tipo assim, não, isso a igreja não pode ter isso. A gente usa cruz aqui na nossa igreja, né? De vez em quando tá no fundo de palco e tal. Mas para mim era estranho naquela época. Mas você olha para a história, você entende por quê, que foram os acordos que foram feitos. Então, não tinha esse evangelismo de praça e tal. Isso vai acontecer mais à frente, se eu não me engano, já com a questão a galera pentecostal e tal, né? Quando chegou, depois da proclamação da República. Depois da proclamação da República, quando chegou lá, o pessoal da Assembleia de Deus, né? Belém do Pará e tal, por aí. Uma das coisas interessantes de falar, tu falou isso aí, eu lembrei, que a própria proclamação da República, os ideais que foram colocados são ideais protestantes. Né? O Estado laico, o Estado e igreja separados, o individualismo, o nacionalismo e muitas outras coisas, o desenvolvimento econômico. Então, a gente vai vendo aos poucos, eu olho para essa história e eu vejo a verdade abrindo os olhos. Sim. Sabe? E aí é muito desafiador, porque às vezes a gente só olha para isso e diz, a gente precisa desenvolver. E a gente esquece do apoio social. Porque, por exemplo, lá eu puxar pro Ceará de novo, né? Que eu já tô querendo aqui enfiar o Ceará em algum lugar. Porque, gente, a história do protestantismo no Ceará é uma história parecida com... Só faltavam botar na arena com os leões, os protestantes. Entendeu? A gente tem uma foto... Tem uma foto aqui, a gente vai colocar aqui, né, Afonso? Vou colocar na edição. Colocar na edição. Foto pesada. Uma foto bem pesada, assim, de uma parede, né? Uma gravação na parede, na entrada de Barbalha, falando, senhores protestantes, né? Agora falhou aqui o nome, deixa eu procurar aqui. Acho que diz assim, alto lá, senhores protestantes. Isso. Barbalha de Santo Antônio já está evangelizada. Uau. E aí você olha para um negócio desse e fala assim, os caras chegavam e já eram rechaçados na porta da cidade, assim, né, na entrada da cidade. E eles entravam e eram perseguidos. E o cara dessa foto aí que o Afonso vai colocar agora, Plim, ele foi o fundador da Igreja Batista Central, né? Aí. Charles Hawking. Que aí os missionários americanos, eles tinham a cultura de chegar no Brasil e mudar o nome. Então, ele mudou para Carlos Hawking. E ele é o cara que está na ata de fundação da Igreja Batista Central em 1959. Olha aí. Olha só. Que interessante. Então, assim, a gente vai ter... E eles já chegaram isso nos anos 30. Ela começou como congregação, tipo assim, Congregação Batista, eu acho que alguma coisa assim, né, que veio... missionário americano, Isso. né? E aí depois, em 59, tornou-se a Igreja Batista Isso. Central. Eles oficializaram, né? Mas eles estavam aqui desde os anos 30, viajando para o estado, ministrando e tal. E antes deles, a gente vai ter a presença dos presbiterianos. E isso que tu falou dos cemitérios, por exemplo, a gente tem a figura de uma família, acho que é a família Nogueira, que no comecinho do século XX, o cara lendo, se converteu, se transformou, a família se converteu. E por conta disso, quando ele morreu, ele não foi permitido que ele fosse sepultado no cemitério, porque o cemitério era católico. Ele foi sepultado na fazenda onde ele morava. E lá,
eles começaram um pequeno cemitério protestante para poder acolher as pessoas que se convertiam, professavam a fé protestante e poderiam ser sepultadas em algum lugar, porque não tinha onde ser sepultada. Aí você vê essa dificuldade, porque a gente tinha uma tradição muito forte, gente. Se chegar em Juazeiro do Norte hoje, no mês de novembro, é o mês das romarias. Verdade. Eu fui uma vez para lá, logo após uma. Gente, além do lixo, né, que fica porque é uma movimentação muito grande da cidade, o horto lá onde o Padre Cícero fica, tem muita coisa. O pessoal leva promessa, tem muito ex-voto, né, que são pecinhas que representam um milagre que foi alcançado. Se a pessoa conseguiu um milagre no braço, ela leva um ex-voto para representar aquilo dali. Então, tem muita coisa que se renova, é um acervo de coisas, de memórias dessas pessoas, da fé delas. Então, assim, de certa forma, chegar um grupo de protestantes naquela região ali... É muito complicado. Mas os caras eram perseguidos, né? Então, a gente vai ter... O primeiro pastor presbiteriano em Fortaleza foi um reverendo chamado Lasse Wardlaw, não sei dizer esse nome, gente, em inglês, mas deve ser alguma coisa assim, em 1882. A gente teve o primeiro batismo aqui em Fortaleza, em 1883. Era presbiteriano? Presbiteriano, eu trouxe até alguns livros para indicar, porque eu gosto de indicar, né, leituras. Eu tenho um professor meu da faculdade, né, eu fiz História na UES, e ele escreveu a dissertação dele de mestrado sobre o protestantismo. Na verdade, ele né, presbiteriano, e aí ele escreveu a dissertação dele sobre a chegada do presbiterianismo no Ceará. O Ceará na trilha da nova fé. Acho que não é tão fácil conseguir esse livro, mas na UES deve ter para vender. E aí ele fala um pouco sobre isso, ele fala sobre a chegada dos protestantes no Brasil, e aí ele vai falar um pouco sobre o Ceará. E, gente, tem umas histórias assim... Tem uns trechos que é fantástico, entendeu? Os caras brigando nos jornais. Tanto eu digo assim, rapaz, crente é bicho tupetudo. De bater nos peitos e dizer assim, eu vou falar mesmo, é a verdade. E aí a gente tem, por exemplo, a gente tinha uma imprensa aqui no Ceará e no Brasil inteiro que tinha sempre quem escreve para alguém, né? Com uma intenção. Então, a gente tinha o Jornal Unitário, que era protestante, e tinha o jornal Correio do Ceará, que era um jornal católico. Então, o católico apareciam umas farpinhas assim para os protestantes, e o unitário vinha com as farpinhas. Aí eu vou pedir licença para ler um aqui, gente. Que eu Qualquer semelhança é mera coincidência. Viu? E o engraçado é que um dos grandes nomes é de um dos pastores que é reverendo, né, que eles chamam, né, os presbiterianos. E aí o Natanael Cortez, ele foi que passou mais tempo, de 1915 a 1952. Aí ele escreveu assim no jornal de 1916. A distância que vai do Papa a Jesus Cristo é tão incalculável. Jesus humilhou-se até a sepultura. O Papa exalta-se na terra. Jesus foi apedrejado. O Papa é carregado em procissão. Esse é o leve. Aí eu vou ler só mais um. Esse é o leve. Esse é o leve. Não, presta atenção, né? Gente, foca. Dizem mais os padres que meu casamento não é válido. Por quê? Não foi um padre que fez. Por ter sido feito na igreja evangélica e por ser proibido pelo Papa. Está bem, mas respondam-se. Em que igreja os senhores padres têm se casado? Pois eu os vejo todos vivendo com mulheres. Sim, eu casei-me legitimamente conforme o evangelho, deixando o jugo do Papa. Dizem que eu vivo amasiado. Com que direito, então, têm os padres, mulheres e filhos? 1916. A Igreja Católica, há muitos anos, já tinha encerrado, né? E aí ele assinava o nome dele mesmo. Aí apareceu um jornal, em 1918, que era assim, anônimo, no jornal Correio do Ceará. Um embusteiro protestante que anda a passar bíblias falsas de encadernação vistosa. E aí aqui é só um, né? Porque tinha cartas do Padre Cícero falando para não receber. Né? E eles incitavam mesmo as pessoas a maltratar. Então, eles eram maltratados. Chegavam numa cidade como Baturité, ou Canidé, enfim, Guaramiranga. E aí ele ia lá falar sobre o evangelho e as pessoas chegavam, jogavam terra na comida. E eu já até falei sobre isso aqui. Então, a gente vai ter muitas dessas situações. E a gente vai ter também uma participação muito forte da igreja protestante no período de seca, de estiagem, e ele fala, inclusive, esse meu professor,
que tiveram várias esposas, né, dos reverendos, membros da comunidade que eram importantes e eram influências, que morreram de varíola na epidemia de varíola que a gente teve no final do século XIX, que veio junto com a seca. Então, a igreja, e tem várias atas da igreja falando que eles precisavam fazer alguma coisa a respeito disso, para que as pessoas pudessem ter comida, ter assistência, porque a gente vai ter um período aqui em que vai ter os abarracamentos, as pessoas... Gente, em um dia, aqui em Fortaleza, morreram 1.004 pessoas de varíola. Uau. E junto com a varíola, a seca. É. E logo após a seca, um período de enchente. Então, a gente teve um período de muito sofrimento Muitas no nosso tragédias, estado. né? E a igreja esteve presente falando, nós não estamos aqui só para falar da verdade e ministrar, mas para cuidar dessas pessoas, né? Então, a igreja tem um papel social e era uma das coisas que esse reverendo, por exemplo, tinha muito valor. E aí, nos anos 30, a gente vai ter uma presença muito forte dos missionários americanos, né? Aqui, batistas regulares. E aí, a gente vai ter o Charles Hawking, né? Que é quem eu falei, que foi um dos... que implantou a IBC aqui em Fortaleza também. E esse cara também foi perseguido, também passou por vários problemas. E a gente tem várias histórias que, quando você vai procurar, você encontra vários nomes, né? Tem o pessoal do Lar Davis, Edith... E como é que é o nome dele? Eu não lembro. Paul Davis, eu acho. Burton Davis. Que tem um back-off aqui, gente, que está dizendo tudo aqui para mim. É back-off? Nem sei se é isso mesmo o nome. Enfim, meu marido. É isso mesmo. E eu ainda errei o nome da mulher, Sara, viu, gente? Que a pessoa tem uma memória horrível. Mas, enfim, eles também passaram por esse processo aí, e eu fico imaginando o processo que essas famílias viveram, né? Porque eles vinham e os filhos passavam pelas mesmas coisas, e os filhos seguiam o legado do pai. E por causa desses homens e mulheres de fé, a gente tem hoje a nossa igreja, né? A gente tem hoje os valores do evangelho. E aí a gente também tem outras vertentes do evangelho, né? Que aí a gente tem, por exemplo, o pentecostalismo, né? A gente conversando no carro, e aí uma irmã veio falando que tinha dificuldade de entender essas questões de doutrina e tudo. E aí, por que às vezes é diferente a fala e a postura do pentecostal? Porque ele é um movimento diferente, é um braço, né, da reforma, mas que passou por um processo diferente. E isso também vai influenciar o nosso país, mas já mais para cá, né, mais recente. E aí eu te pedi, amigo, se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar a fala aqui para o Euriano, tá doido para falar sobre isso. Fala, Euriano. Não, é interessante falar do pentecostalismo, porque eu vim também de um movimento pentecostal, eu tive uma parte da minha vida, foi um movimento pentecostal, embora eu me converti na presbiteriana, né? Mas, e teve uma época que eu fiquei meio reticente assim, com o movimento pentecostal devido a algumas coisas que eu via que eu não concordava. Só que existe um aspecto social por parte dos primeiros, quando surgiu o movimento, que isso não dá para ser descartado, é muito forte. Então, quando o movimento ele surge lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele foi um movimento que deu voz às pessoas. Então, você tem ali um movimento que surge no sul dos Estados Unidos, onde o negro não tinha voz nenhuma, e é justamente um negro que faz um movimento na famosa Rua Azusa e tal, aquela coisa toda, onde dentro ali onde estava acontecendo aquilo que estava acontecendo aqui, aquela manifestação do espírito, enfim, eu não vou aqui julgar para dizer o que era, o que não era, mas assim, o que é interessante daquele movimento? As pessoas estavam tendo vozes. Então, era o pobre, era o rico, era o negro, era o branco, eram todos iguais naquele mesmo local adorando a Deus. Depois desse movimento, quando ele chega no Brasil, e aí ele chega com o David e com o Gunnar, que são dois suecos, né, que eles foram para os Estados Unidos e tal, lá eles tiveram conhecimento desse movimento pentecostal acontecendo lá, esse da Rua Azusa e tal. Depois eles recebem um chamado de Deus que precisava vir para o Brasil. Então eles chegam no Brasil, ali em Belém, do Pará e tal, e no momento, a gente está falando início do século, era algo muito precário. A região já é precária, imagina naquele período. Então era um tempo muito precário, as pessoas doentes e tal. Então, os caras, eles chegam aqui, onde tudo acontecia só no sul do país, onde, né? Então, as outras regiões, região Nordeste, região Norte... Eram esquecidas, né? Esquecidas totalmente. Então, os caras chegam lá falando sobre o movimento de Deus,
falando sobre a cura divina, falando sobre... E aí eles trabalham tanto o aspecto social quanto o aspecto místico, né? Vamos dizer assim, né? Que aí faz com que renove a esperança das pessoas, que renove a fé das pessoas, e assim gera todo o movimento. Tanto é que é aí onde surge a Igreja Assembleia de Deus, né? Então ela como surge, se desse uma chacoalhada, né? Dá uma chacoalhada e tal. Então eles chegam com a questão mística, com a questão da fé e tal, mas o aspecto social também é muito forte, que acompanha todo esse movimento, né? É interessante até, porque hoje quando você olha para comunidades, o que você mais vê é a Assembleia de Deus, né? É muito forte a presença da Assembleia de Deus dentro de comunidades, né? E é através da Assembleia de Deus, muitas vezes, que as pessoas de comunidade têm acesso à cultura, têm acesso ao teatro, têm acesso ao louvor. Quantos músicos surgem de uma Assembleia de Deus, né? Sim. Então... O programa lá, não sei o que, da Voz lá, o Voice, The Voice, só que você vê a gente que surge da onde? No contexto de igreja. Muitas pentecostais. Exatamente. E isso é muito lindo, né? Esse trabalho que existe, que a gente não percebe nem valoriza, né? Ao mesmo tempo, tem uma frase que... Não lembro agora se foi o Carlinhos Queiroz que disse uma vez, mas que todo crente que se converte na Assembleia de Deus vira um soldado linha de frente. Acaba se converteu, começa a pregar, começa a falar de Jesus em tudo que é canto, né? E às vezes falta muito isso na gente, né? Eu trago essa crítica pra mim mesmo. Eu também. Eu fico assim, rapaz, quando o cabo entra dentro do ônibus... Exato. Aí tem gente que fica indignada, eu fico constrangida. É verdade. Porque eu não tenho essa coragem. Agora, tu falou do Carlinhos Queiroz e é interessante, porque foi falou do Carlinhos Queiroz e muito interessante porque foi numa conversa com o Carlinhos que ele trouxe uma perspectiva que eu nunca passou na minha mente e tal. É a questão da a mulher do coque. A mulher do coque é interessante, né? A irmã do coque, a irmã do sapateado e tal. Aí, assim, o que acontece? Aquela mulher, dentro da igreja onde ela tem voz, né? Então, ela ali, ela canta ruim que só. Mas ela tem, porque onde ela está inserida, ela não tem, ela apanha do marido durante a semana, mas na igreja não. Exatamente. Então, tem esse outro lado da dignidade humana, esse aspecto social que passa batido, mas que tem uma importância significativa. E de realmente levar esse significado para as pessoas, né? No caso de mulheres, eu tenho uma amiga que ela é uma pastora, né? Da Igreja Assembleia de Deus, de uma pequenininha no bairro dela, na região metropolitana aqui de Fortaleza, e que ela consegue mobilizar várias mulheres e ela tem feito um trabalho espetacular. Uma pessoa que não tem condições financeiras, que vive em uma condição realmente muito baixa, mas que tem de Deus a visão, tem pregado o evangelho, né? E tem feito a diferença no bairro dela, né? Através dessa intrepidez de anunciar a Cristo. E essa dignidade que ela é mais que humana, ela é divina, né? Porque, assim, é interessante, eu gosto de pensar assim, rapaz, o evangelho, Jesus, ele transformava, e mais do que curar as feridas das pessoas, ele curava a dignidade delas. Sim. Eu gosto de lembrar do exemplo do leproso, né, que fica atrás da pedra, acho que em Marcos fala sobre isso. Ele fica atrás da pedra e quando Jesus vem, ele aparece na frente de Jesus e fala: Senhor, se tu queres, diz só uma palavra e eu serei curado. E aí Jesus toca no cara e diz: eu quero, serei limpo, né, seja limpo. Por que Jesus tocou no cara? Porque o leproso, ele era intocável. Sim. Ele não podia ser, ele era expulso da convivência social. Sim. Então, ele era marginalizado. Por quê? Porque ele era pecador. Ali era uma punição. Então, ele era desprezado. E naquele desprezo, ele perdeu a sua identidade. E não só pela deformidade que ele estava vivendo, do processo, né, da lepra que hoje a gente conhece, hoje tem tratamento, a hanseníase, mas porque naquele momento, Jesus sabia. Acho que Jesus, ele acho não, eu tenho certeza que ele via além do que a gente pode ver. Então ele olhou para aquele homem e viu a história dele ali. Eu fico imaginando Jesus vendo um flash, assim, um trailer da vida do cara, depois que ele teve lepra. E aí Jesus vai lá e fala: vou te mostrar hoje o que é dignidade, né? Você vai ficar limpo agora, mas não é só limpo da doença, não. É limpo da indignidade que a doença traz para você. Sim, com certeza.
E existe até uma confusão, já que a gente estava falando do movimento pentecostal, né? Não era nem esse o tema, não, acabou entrando, mas tudo bem. Gente, a gente está rindo aqui, eu vou dizer, porque meu marido não é gente. Bastidores. Ele veio aqui, ele é muito marmotoso, gente. Ele veio trazer café para mim. E é fofo também. E hoje tem uma confusão muito grande por conta de um outro movimento, que é o movimento já neopentecostal, e acaba colocando tudo dentro do mesmo bolo, que aí já é um movimento de prosperidade, de poder, disso, daquilo, outro, que, enfim, tem nada bíblico aí na história. Não, eu vou fazer até um parênteses aqui, porque eu tô lendo um livro, inclusive o Afonso indicou, né, Corra com os Cavalos, né, do Eugene Peterson, né, e eu li hoje, inclusive, essa parte, né, quando Jeremias está confrontado com Pazur, né, Pazur, o nome, que, na verdade, ele aparece como um grande líder naquela época lá em Israel, que tudo vai dar certo e tal, aquele pensamento coach da época. Positivismo barato. E tal. E Jeremias, ele vai justamente na contramão do negócio, entendeu? Porque, sim, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bonito, mas como é que tá aqui dentro essa adoração? Jeremias vai bater nisso, até que depois Jeremias é perseguido, é preso pelo próprio líder, pelo próprio Pazur, é preso por ele. Então, acho que abri um parênteses na história, mas como a gente entrou nessa questão, mas é olhar também para a nossa história, né? Para olhar para o papel da igreja, nunca foi um papel de eu vou me trancar na igreja aqui para poder eu adorar o Senhor, buscar o Senhor, me encher de poder e me encher de riqueza. Nunca. Isso é uma mentira que foi desenvolvida nos últimos anos. A igreja ela sempre teve um aspecto, sofreu perseguição, teve esse aspecto de humildade, de serviço, porque foi isso que Jesus mostrou pra gente, né? E esse aspecto social, de transformar não só a questão espiritual da pessoa, mas com o contexto a qual ela está inserida. Tanto é que a nossa igreja, a gente olha para a nossa igreja, a gente vê a região onde a gente está inserida, quanto já não foi mudado nesse contexto? Porque existe um aspecto social. Sim. Exatamente. Gente, que Jesus é esse que não transforma? Ele transforma a minha vida e me faz uma nova criatura, e como é que aquilo que está ao meu redor, eu não vou fazer o possível para se transformar em novo, em algo belo, em algo bom, né? Aí a gente fica pensando agora, falando um pouco sobre a igreja, né? O Euriano falou da nossa igreja. A gente veio, a Igreja Batista Central, ela foi criada no centro, né? A primeira sede, quando foi comprada, foi no centro. Aliás, a comprada foi a Gonçalves Ledo, né? Alugada, né? Alugada, e depois, né, a gente foi pro hotel, aí foi passando, Palhoça e tudo, mas a prioridade nunca foi o lugar mais climatizado, o lugar mais confortável, mas o lugar onde a gente pode, de fato, fazer a diferença. Exatamente. E aí, hoje onde a gente está, né, a gente pode fazer isso. A gente, se você dá uma volta aqui no entorno da IBC, você vai ver que não tem praça, não tem playground para as crianças brincarem. Isso dificulta a sociabilidade, a evolução das pessoas, a dificuldade das crianças de viver uma vida saudável enquanto criança, dos adolescentes, aumenta a criminalidade e todas essas coisas. E esse campus é aberto para as pessoas caminharem. O playground é aberto, tem quadras, tem espaço para as pessoas vivenciarem a sua vida. E é o que Jesus traz, ela traz vida em abundância, né? Então, que diferença faria se a gente fizesse um templo fechado, fechasse as portas porque a gente não quer que determinadas pessoas entrem ou porque é perigoso o lugar onde a gente está? Quer me ver revoltada é passar na porta da igreja, ver ela fechada, tendo o culto lá dentro. Minha vontade é arrombar o portão. Pessoa revoltada, né? Mas, gente, a igreja tem que estar com a porta aberta. Porque o caído, o entristecido, ele não vai... Ô, senhor dono da casa, abre aqui a porta para eu entrar. Ele não vai. Ele vai encontrar o primeiro obstáculo e não vai entrar. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja por isso, porque o portão está aberto, né? A porta está aberta. E tem pessoas para acolher, abraçar, amar e fazer, de fato, o que Jesus nos desafiou a fazer. Ajudar as pessoas a chegarem aqui. Eu falo, às vezes, assim, a gente recebe pessoas que cumprem penas alternativas, né? E aí o cara vem na semana trazer o ofício da vara, e ele chega aqui, eu pego na mão dele e falo, muito bem-vindo, que bom receber você aqui. O cara olha pra mim e fala, né? Fica assim, que lugar é esse? Que eu venho cumprir uma pena e a pessoa me trata como ser humano. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? É esse o evangelho que transforma. Não é o evangelho que
que por ser perseguido se esconde. É o evangelho que, mesmo perseguido, continua brilhando. Põe a luz lá em cima, a candeia lá em cima e não embaixo da mesa. Né? Então, eu acho que a ideia da gente falar sobre esse podcast, trazer esse memorial, ele enche o meu coração de alegria, de novo, porque eu sou historiadora, eu adoro falar de coisa velha. Mas também porque isso enche o coração de esperança. Né? Trazer à memória o que nos traz esperança. Porque, senão, o que será de nós? E o evangelho é atemporal, se é que podemos falar assim, né? Com certeza. O evangelho que fez diferença ontem, faz hoje e fará sempre, até que Jesus volte, né? Jesus. A gente tem a oportunidade de viver, de falar e de anunciar essas boas novas, né? E esse momento de memorial é um momento de celebração, né? Um momento da gente relembrar todos os passos que a IBC conquistou, né? Que os pastores, as pessoas que iniciaram esse ministério, o que eles passaram, o que eles trouxeram de legado para a gente. E hoje o que a gente é, né? A importância que a IBC de Fortaleza tem para a nossa cidade, para o nosso estado, a importância que tem para fora, né? Eu mesmo recebo várias ligações de pessoas pedindo material nosso, pedindo um acompanhamento, pedindo a presença dos nossos pastores, né? Para que possam levar esse ideal, mais do que o ideal, mas o plano de Deus, né? O evangelho do Senhor das formas mais diversificadas, né? Em forma de cultura, de palavra, de tudo que... Todas as formas a gente tem como apresentar o evangelho sem perder a essência, né? E sem falar do que não é verdade, né? A gente tem como pregar a verdade de multiformas, né? E abençoar muitas vidas. Isso é muito especial. Muito bom. Então, para encerrar agora, eu quero que vocês deixem aqui um recadinho para quem está nos ouvindo sobre o que a gente conversou tudo, o que Deus falou para vocês. Bom, vou começar, certo? Começa eu tenho aí. 2. Mas o primeiro é conheça a sua história, conheça as suas raízes, né? Fortaleça. Eu acho que mais do que só obter um conhecimento, mas fortalecer essas raízes são importantes para a gente ver como Deus tem atuado ao longo da história, né? Todos esses movimentos que a gente falou, tudo isso que aconteceu, talvez até as pessoas que estavam passando por esses movimentos nem percebem, né? Mas hoje a gente olhando os relatos, a gente vê poderosamente a mão de Deus atuando sobre tudo isso e encaixando, né? Verdade. É aquilo que a gente falou no começo, né? A gente é fruto dos erros e acertos da nossa história, né? E tudo isso que a gente falou é o que nos fez ser o que somos hoje, né? É Deus atuando ao longo da história. Então, eu trago isso para mim e gostaria de trazer para quem está nos escutando, né? Conheça a história, conheça as raízes, veja a sensibilidade, o mover de Deus ao longo dessa história, porque é muito lindo quando você percebe que todas as jesuicidências não é um acaso, né? Mas é Deus de fato atuando, né? Amém. E a segunda coisa que eu trago de lição, vendo tudo isso, é a busca de excelência naquilo que a gente faz, né? Eu acho que somos chamados a fazer o que fazemos com excelência, a glorificar a Deus, né? Uma coisa que para mim é muito claro, assim, na nossa conversa hoje, a gente passou muito por isso, né? Mas é que ao longo da história essa junção de igreja e Estado não deu certo. E não deu certo porque quando tem essa junção, quem vai comandar é o Estado, não é a igreja, né? A igreja se submete ao que o Estado manda, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva exercer funções públicas. A gente deve exercer, buscar excelência, glorificar a Deus nessas funções, né? Não buscando o benefício da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa religião, mas buscando o benefício de todos, né? O bem de todos, né? Porque a gente é chamado a isso, a ser excelente naquilo que a gente faz, porque isso glorifica a Deus. Então, eu tiro essas 2 lições para mim desse papo que a gente teve hoje. Bacana. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu ia falar é isso, né? De estudar, de conhecer, porque acho que muitas vezes a gente peca pela dificuldade no que diz respeito à identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha origem, logo o valor não é meu, ele é dos outros. Então é a história do cara que morreu e foi martirizado e o problema é dele. Mas quando eu entendo que ele morreu pelo mesmo motivo que eu acredito, aí eu tenho uma boa noção de que isso é
sou eu também. Uma das passagens que sempre me marca muito é a morte de Estevão. E as perseguições e os discípulos. O mesmo Pedro, que foi frouxo, né, negando Jesus, como a gente diz aqui no bom cearense, foi medroso. Ele foi aquele que disse, eu não vou morrer como meu Salvador, porque eu não sou digno. E foi aquele que saiu, lá em Atos, morto de feliz, porque apanhou por causa de Jesus. Então, eu acho que a mensagem que Deus fala comigo e que eu quero deixar é assim, que a gente precisa entender que a ousadia com a obediência é fé e confiança. E a gente precisa realmente nos colocar à disposição de deixar Deus falar através de nós e sem medo. E assim, eu gosto da cena do Pedro saindo do barco também, porque ele olha para Jesus e Pedro tem um interessezinho. Eu quero andar com Jesus também, eu quero ser o cara que anda com ele. E aí ele, mestre, eu posso ir? Aí ele, pode, vem. Aí ele vai todo corajoso, né? Só que aí o vento fica forte, aí volta a natureza de Pedro. O medo bate e ele afunda. Mas esse mesmo Pedro que teve a coragem de sair do barco, que teve medo de continuar em cima da água, quando ele afundou, ele pediu a ajuda do Senhor. Mestre, me salva. E Jesus o salvou. Então, eu acho que a gente precisa ter essa ousadia de botar o pé para fora do barco, Sim. né? De andar sobre as águas ciente de que pode vir o vento forte, a gente vai provavelmente afundar, mas que existe um poder infinitamente maior do que qualquer outra coisa que pode nos dar o suporte para isso, né? E a outra coisa, eu acho que é que a gente aprenda a pregar a verdade como Jesus fazia. Jesus fazia em graça e em verdade. Era a verdade e graça. Então, até quando ele exortava com sabedoria. Até quando Jesus se indignava, ele se indignava e falava com o tom necessário para aquele momento, a sabedoria. Então, que a gente aprenda a exercer a misericórdia junto com a ousadia, né? Que a gente possa amar o próximo ao ponto de se importar com o erro que ele comete, mas, ao mesmo tempo, amar o suficiente para não julgá-lo por isso, né? Mas para acolhê-lo e ajudá-lo nesse processo. Acho que são essas duas coisas. Aí, Euriano. Pegando um pouquinho de cada um, eu diria assim, rapaz, é importante eu estudar a história desses homens, mulheres, que vieram ali depois da igreja ali de Atos. Porque assim, a gente tem ali Jesus, um judeu que falou para um judeu, depois a gente tem um Paulo que falou para o povo gentil. Mas aí a gente tem vários outros homens que Deus foi usando ao longo dessa história. E que às vezes até os exemplos estão bem mais próximos de nós. Então, quando eu fui estudar pela primeira vez a história de Policarpo, eu me senti um Zé Ninguém vendo que aquele cara sofreu por Jesus, sabe? Eu disse, meu irmão, o que é que eu estou fazendo, sabe? O que é que eu estou fazendo? Gente, olha o que é que ele fez, o que é que eu estou fazendo. Então, eu digo assim, estude não para você sair arrotando teologia, conhecimento, porque não é isso. Mas olhar para esses homens de Deus e ver assim, rapaz, o que é que esses caras fizeram movidos pelo Espírito Santo? Por que é que Deus não pode fazer através de mim também? Tem um que eu sou fascinado pela história dele, que é o William Wilberforce. Esse cara é um parlamentar inglês que foi tocado pelo Espírito Santo, se converteu, disse que ia abandonar o parlamento, só que ele era um grande parlamentar, um grande nome na Inglaterra, e ele é levado e disse, não, Deus vai te usar ali no parlamento. E foi ele que começou um movimento para poder libertação dos escravos. Foi com ele que começou, primeiro acabou com o tráfico de escravos na Inglaterra, depois houve a libertação dos escravos. Isso, como a Inglaterra era muito forte, se espalhou para a Europa, então a Europa teve que, se a Inglaterra fez, a Europa teve que se sujeitar a isso. Aí veio chegar no Brasil já muito tempo depois, mas começou com um cara tocado pelo Espírito Santo, a história desse cara. Então eu olho para essas histórias e eu disse assim, o que é que eu posso fazer? Caras que tinham assim era uma devoção tão grande, uma busca por Deus tão grande, e fazia diferença. Alguns foram líderes de igreja, foram. Alguns foram pastores, foram. Mas a maioria, assim como nós que estamos vendo aqui esse podcast, por exemplo, a maioria não é líder de igreja, não é pastor. E onde é que eu posso fazer diferença, né? E uma das coisas que eu vejo muito olhando a biografia deles é o quanto tempo esses caras se dedicavam a Deus, sabe? Eu escutei uma frase uma vez, agora não lembro qual foi o autor, que disse assim, ó,
fale mais com Deus do que sobre Deus. Você precisa falar mais com Deus do que sobre Deus. Geralmente a gente fala mais sobre Deus do que com ele, né? Então, quero que esses caras faziam. Traz para agora, Martin Luther King, né? Mais contemporâneo. Você escuta, você lê um John Stott, você lê um C.S. Lewis, você vê caras que tinham essa busca por Deus. E aí, acho que é isso que eu acabo aprendendo mais quando eu olho para a história, né? Que me aproxima mais. E tem uma frase, só para poder encerrar, que eu vi, inclusive, do Eugene Peterson, que ele diz, né? O que fazemos em segredo determina a integridade do que somos em público. Uau. Então, é fantástica essa frase. Desse jeito. Porque aí, eu aprendo com esses caras, que é na minha intimidade que eu busco ao Senhor, e aí isso vai fazer diferença. Não é em cima de um púlpito, mas vai fazer diferença onde eu estou atuando. Amém. É isso mesmo. Amém. Gente, que bacana, né? Ter conversado com vocês hoje sobre isso, aprendido, vivido esse memorial, né? Coisa de Deus mesmo, para que traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, toda vez que você estiver pensando que as coisas estão ruins, que não vão melhorar, pode até ser que a princípio não melhore, mas Deus sempre tem algo a nos ensinar com cada situação, né, com cada adversidade ou com cada coisa boa. E esse memorial é justamente para a gente celebrar e para a gente pedir aqui o Senhor coloque na nossa mente coisas que possam nos impulsionar a continuar avançando o reino. Amém. E é isso aí. Assista o nosso programa nos streams, não esqueça, e dê também o seu joinha, faça lá a sua consideração, o seu comentário para a gente possa melhorar. Compartilha para abençoar outras pessoas. Compartilha, né? E a gente está aqui de vez em quando fazendo esse podcast para abençoar não só as nossas vidas, como de todos vocês. E é isso. Deus abençoe. Valeu, gente. Deus abençoe.